Tem um cachorro ali que é um lixo, então tipo... O que foi isso, Caio? É porque Vlogger. não, porque você tá mexendo assim, aí tem um cachorro ali atrás. Aí quem não vê, aliás, quem vê, eu falei, ó, tem um cachorro ali, só que é um lixo, Deixa entendeu? as pessoas falarem o que elas quiserem falar. Não, mas aí eu vou ficar incomodada, Júlia. Eu, como espectador do YouTube, quando tem alguma coisa que tá me incomodando em algum quadro, em algum lugar, eu fico com uma coisinha Eu assim. fazer cocô. Eu quero falar o seguinte. Estávamos na Índia. Tá, deixa eu explicar essa viagem. Eu e Caio estamos fazendo uma viagem Índia, Peru, Colômbia, pra gravar um vídeo aí que já vai sair, não pode ter spoiler. Mas a gente tá fazendo essa viagem muito rápido. E aí a gente vive coisas, anota coisas e essas coisas virarão vídeos porque esse é o meu trabalho. E aí o que aconteceu na Índia foi o seguinte, quer dizer... Essa frase, pra quem já foi na Índia, sabe que essa pode virar 1 milhão de coisas, porque você não começa uma frase, o que aconteceu na Índia foi o seguinte, porque a cada 10 segundos acontece alguma coisa na Índia. Na verdade, não é a cada 10 segundos, é enquanto uma coisa está acontecendo na Índia, outras 150 coisas estavam acontecendo na Índia também. Por exemplo, a gente estava num trem e aí, de repente, entra um cara com um balde transparente e dentro desse balde tinham 4 filhotes de coelhinho branco. Hein, Caio? Rapidinho, olha pra trás ali, tem um cachorro. Você vai gostar. Mas enfim, aí na Índia estávamos um dia almoçando. E aí a gente estava com um rapaz que é indiano. E aí a gente estava falando sobre dinheiro, né? Sobre o dinheiro da Índia. Sobre as notas da Índia, as notas dos dinheiros da Índia. E aí o menino lá indiano que estava almoçando com a gente falou: eu não gosto dessa nota. Não gosto de segurar essa nota. Aí a gente, por que você não gosta de segurar essa nota? E aí ele falou: porque ela é rosa. Aí a gente fez o quê? Demos mais uma chance. Aí falamos: mas qual o problema dessa nota ser rosa? Aí ele respondeu: looks gay. Segurar uma nota de 2.000 rúpias rosa faz ele parecer gay. E ele não queria isso. Aí minha reação primeira foi qual? Segura que eu vou fazer um vídeo, Caio, me segura que eu vou fazer um vídeo. Vamos começar. Alguns problemas nessa frase aí de segurei uma nota rosa, sou gay. Problema número 1. O pânico de ser gay. E 2, como ser hétero é uma condição muito frágil. Porque assim, tocou numa nota rosa, gay. Não é uma nota, um sorvete de morango, uma camisa rosa que você vai usar que... Sorvete de morango foi um ótimo exemplo. Não é um sorvete de morango que determina se você é gay ou não. O negócio é, transou com um menino e você é um menino, aí você é gay. Qualquer outra coisa que não seja qualquer demonstração de carinho, afeto ou o desejo por outro cara, não é gay. E aí agora entendemos como que você descobre se uma pessoa é gay ou não. Aí, e também tem a opção dela gostar de rapazes e de mocinhas, né? Então, os bissexuais estão aí no mundo. Agora vamos para o problema de você parecer gay para outros e isso ser um problema. Isso não é um problema. E eu entendo quando você acha que isso é um problema, porque quando eu tava na escola, lá, quando eu tinha, sei lá, poucos anos, tipo 13 anos, 14 anos, e eu usava calças largas, num mundo em que calças apertadas eram mais legal, aquelas que vinham muito aqui embaixo, que aparecia um pouquinho dos pentelinhos, e tinha que ser apertada, calça da gangue. E aí, só que eu era o quê? Era fã da Pink. E aí a Pink usava o quê? Calça de skatista, larga, com bolsinho aqui do lado do joelho, entendeu? Eu gostava dessas calças. E aí os rapazes apontavam pra mim no recreio e falavam, lésbica. E aí eu ficava ofendidíssima, porque eu pensava, não sou lésbica, e lésbica é uma coisa ruim. Não me chamem de lésbica, eu chorava porque me falavam que eu era lésbica. Mas na verdade, a minha reação deveria ser, ah não, você se enganou, não sou lésbica não, sou hétero mesmo. Tá bom, filhinho? E jogar meu futebol, que também não determinava se eu era lésbico ou não. Eu era ótima no futsal, mas eu perdi completamente essa desenvoltura no futsal, no handball. Eu era dos 2 times na escola e eu ainda jogava queimado todo recreio, fazia vôlei, fazia patinação artística. Eu era tão atlética. O que aconteceu? Será que se eu voltar a jogar futsal, assim, tipo, toda semana eu volta o que eu sabia? Eu era boa no futsal. Vai ser impossível, ele vai vir falar comigo. Pode falar comigo. Que amor, tudo bom? Tô com saudade das minhas cachorras. Então vamos retomar aqui rapidinho. Eu também entendo a luta que é você passar uma vida lutando pra afirmar dia após dia, recreio após recreio, aula após aula e reunião de família após reunião de família, que você é hétero, porque é uma dificuldade, porque qualquer coisinha que desvie um pouquinho do que é ser hétero, você já vem alguém falando
viado, chupa-rola, dá o cu. Mas assim, se a gente parar um segundo pra pensar sobre isso, sobre quão influente é a cor rosa na nossa sexualidade, a gente vai chegar à conclusão rapidamente que não é. A cor rosa não interfere nem influencia onde você quer enfiar seu peru. Ou se você quer que algum peru seja enfiado em você, né? Não é a cor rosa que vai dizer isso. Não é o ato de dançar que vai dizer isso. Não é o ato de cozinhar, de lavar uma louça, de lavar uma roupa que vai definir isso. É realmente só o que te dá tesão que vai definir isso, né? Então... E aí o que aconteceu na Índia foi o seguinte, quer dizer, essa frase, pra quem já foi na Índia, sabe que essa pode virar 1 milhão de coisas, porque você não começa uma frase, o que aconteceu na Índia foi o seguinte. Tinham 4 filhotes de coelhinho branco. Hein, Caio? Rapidinho, olha pra trás ali, tem um cachorro. Você vai gostar.